Vamos lá, esse é o desfibrilador Philips, né, da FM100. Vamos falar primeiramente aqui na entrada dele, né, o modo operacional 1, 2, 3. Então eu seleciono carga, habilito carga e dou choque. Esse botão de choque vai ser habilitado só nos cabos de marca-passo e DEA, né? Na verdade, no DEA que você vai chocar. Então, só quando tiver o cabinho preto que a gente vai utilizar ele. Fora isso, se eu habilitar, eu posso habilitar a carga aqui e chocar na pá externa, tá? Então, esse é o modo de execução. Aqui a gente tem um roof, que a gente chama, ele tem uma ampulheta piscando, tá? Então essa ampulheta me dá condição, mostra que o equipamento está em 100% de condição de uso, né? Agora ele vai aparecer um X piscando, onde ele me dá condição de uso, mas me mostra algo incomum no equipamento. Nesse caso eu tirei a bateria, tá? Mas poderia ser qualquer outro dano. Se ele apresentar esse X piscando, ele vai funcionar, mas está me falando que algo está fora do correto. Se ele ficar com um X fixo, ele fica totalmente inoperante. Nesse caso eu tirei bateria e cabo de força, tá? Então, se qualquer outro dano mais grave, ele pode apresentar, né, essas condições que a gente acabou de falar, tá? Eu vou mostrar aqui atrás para vocês a colocação da bateria, tirando a bateria. Então a bateria está no lugar, se eu puxar a portinha ela sai. E aqui eu tenho os LEDs acesos, são 5 LEDs. Os 5 LEDs acesos, quer dizer 20% cada um, ele me daria 100% de autonomia, tá? Aqui ele está carregando, que é a primeira carga da bateria, tá? Se esse LED sumir, ele tem um botãozinho do lado, onde a gente aperta que ele reaparece, ok? Colocação, esse desenho fica para cima, nós encaixamos na abertura e empurramos até o clique, ok? Impressora, puxa a perninha, ela desce. Aqui nós temos um desenho de colocação da bobina, mas a bobina entra dessa forma, com a folhinha para baixo, tá? Então ela vai entrar aqui, entra na pressão, um pedacinho para fora e a gente fecha a portinholazinha. Os cabos, esse é o cabo da pá externa, tá? A pá que a gente vai mostrar ela aqui, mas a retirada e a colocação é da seguinte forma. Aqui tem uma perninha onde eu aperto e ela expulsa, tá? Então, ó, e ela tem uma seta. Então, se eu baixar, ela já automaticamente cospe. Então, aqui ela tem um bonequinho da carinha feliz. Se vocês repararem, aqui também tem uma carinha feliz. Então, é carinha feliz com carinha feliz, para que a gente não tenha problema. Então, o clique ele reencaixa o produto. E só para conhecimento de vocês, é o cabo de DEA. Nessa ponta nós vamos conectar, DEA marca-passo, nós vamos conectar a pá descartável, que é tanto para estímulo de marca-passo como para o DEA, para o profissional um pouco mais leigo, né? E a conexão é a mesma, carinha feliz, ok? As pás externas, então a gente tira as pás, aqui estão as pás externas, ok? Então o 2 amarelo de carga e o 3 laranja de choque. Aqui nós temos o bar graph, que seria o contato do nosso paciente, tá? Então toda vez que a gente ligar e colocar ele junto, ele vai me dar a sinalização de cores, tá? Então esse é o melhor contato no tórax do meu paciente, onde ele está lendo a impedância do meu paciente. Nesse caso é excelente, né, o contato. Se ele tiver por volta do amarelo, do laranja, ele vai chocar? Provavelmente sim, só se ele diminuir mais ainda o contato, porque ele precisa de ler um pouco de impedância do tecido. Então se ele não tiver quase nada, ele não choca, tá? Se ele tiver um pouco de contato, a gente tem que entender que existem tórax em deformidades,
que a gente precisa chocar porque é um suporte à vida. Então, por isso que ele vai chocar. Então, a colocação coloco aqui o corrugado dos cabos, tá? Isso é dessa forma. Coloco o corrugado dos cabos, encaixo aqui as pás, primeiro para o lado do monitor, depois para trás. Lembrando sempre, higienização das pás. Não deixe excesso de gel, porque com o tempo vai oxidando, vai dando marcas que pode levar à queimadura do nosso paciente. Essa é uma placa de pediátrico adulto e aqui a gente tem uma bebê criança. Então a gente aperta esse botão e puxa. Para encaixar é só devolver ele para a posição. Então aqui a gente tem novamente o equipamento. Então aqui eu tenho ele monitor. Então esse aqui é um desfibrilador monitor. E aqui eu tenho todas as cargas, né? Então nas cargas eu tenho ela de 1 a 200 joules. Ele é um bifásico verdadeiro, tá? Então aqui eu vou selecionar a minha carga e ela vai aparecer aqui, carga selecionada, ok? Por que 150 joules é de cor diferente? Philips tem um estudo chamado Smart Biphasic, onde que nessa condição de energia de 150 joules, a pá lê a impedância do tecido, independente da estrutura do paciente, ela vai entregar a quantidade de joules necessária para desfibrilar a parede do coração, ok? Esse botão é o de sincronismo para cardioversão, então ele fica azul, né? Então vai botar a pá e na hora de fazer a correção, a cardioversão, o ataque ventricular, o que seja, ele vai fazer a correção. É importante sempre verificar que depois de todo o uso, se esse paciente mais tardiamente precisar de um choque ou algum outro, ele mesmo ligado, a gente só desabilitar para ele ter um choque na condição comum. Esses botões pretos só vão estar habilitados quando alguma janelinha em cima estiver habilitada, nesse caso tem início de RCP, então ele vai contar o tempo, onde vai ter manobras e incursões, se eu quiser eu paro também, ok? Esse é o botão de menu, e aqui a gente tem silenciar ou pausar alarme, aqui é uma marcação de evento onde eu consigo apertar, ele me gera uma lista de drogas que eu queira selecionar, e aí ele me dá a condição de imprimir 10 segundos antes e 10 segundos depois. Aqui é resumos de tendências, tá? Que a gente consegue visualizar. Aqui eu vou sair. E aqui é a impressora para me começar a imprimir em algum momento que eu estou vendo na monitorização ou parar uma impressão indevida, tá? Então na pá, só para a gente fazer um teste, eu já botei 150 joules, está habilitado. Eu posso habilitar a carga por aqui ou pela pá, né? Então eu habilitei, ele tem até 6 segundos para habilitar e aí ele me acende os dois botões de choque, tá? Então aqui ele está piscando os botões de choque e aí eu vou chocar junto. Choque cancelado. Por que que ele cancelou? Porque ele não leu a impedância do tecido do paciente. Então ele precisa de ler a impedância do tecido. Aqui nós temos o cabo de ECG, tá? Existe uma setinha aqui em cima, que ela é para cima mesmo, e aqui a gente faz o encaixe. Aqui a gente tem um ECG de 5 vias, tá? Então a gente tem a leitura de 7 derivações. Então aqui eu consigo, nesse botão, ir alterando as derivações, tá? Então aqui no primeiro eu consigo botar da pá, D1, D2 e D3. Nos de baixo eu consigo botar mais 2 ondas, onde eu posso pegar as outras derivações que não foram contempladas. Aqui a gente tem frequência cardíaca e aqui é o tempo que a gente está tendo, é um cronômetro, o tempo de uso naquele procedimento. Aqui eu tenho um botão de paciente, nesse momento está adulto, que é maior de 25 quilos. Se eu apertar, ele vem para bebê criança menor de 25 quilos, ok? Então vamos para, isso foi a função de choque. Para mim usar o DEA, eu vou ter que mudar o marca-passo, eu tenho que usar o cabo preto que eu falei para vocês. Então se eu jogar em marca-passo,
ele já vai me sinalizar que eu preciso de alterar o cabo. Então eu tenho que botar o cabo preto, ok? Só para a gente seguir aqui, vamos fingir que nós trocamos o cabo. Aqui está em marca-passo. Se eu clicar em menu, ele vai me dar modo de marca-passo. Eu seleciono. Eu tenho primeiro por demanda, depois eu tenho fixo. Então, demanda, eu seleciono aqui nos parâmetros. Primeiro, frequência do marca-passo. Para esse paciente eu preciso de 80 pulsos, 90 pulsos por minuto. E uma corrente eu preciso de estabelecer. Nesse caso, está 30 mA. A gente precisa de uma corrente um pouco maior, às vezes com um paciente maior. Não, para esse paciente a gente vai precisar de 80 mA de corrente. Então, demanda é, se o meu paciente está fazendo 80 pulsos por minuto, o aparelho vai dar mais 10 pulsos, ok? Nessa intensidade de corrente de 80. Se eu vier em modo de marca-passo e botar fixo, meu paciente não possui nada e ele vai, por minuto, gerar 90 pulsos por minuto com uma corrente de 80, ok? Aqui a gente vem para o DEA. Crianças e bebês. No modo DEA ele sempre vai conversar com a gente, então vocês viram que está modo bebê-criança. Modo adulto. Ele muda para adulto e aí ele vai me pedir sempre a conexão do cabo preto com a pá descartável. E aqui agora tudo ele fala comigo. Se eu iniciar uma RCP, ele também fala. Administre RCP. Então aqui você administra, o padrão está em 2 minutos, onde vai ter as manobras mais a incursão respiratória. E assim ele vai até ele terminar esse tempo ou eu reestabelecer a análise. Eu parei a RCP. Tá? Então ele está estabelecido 150 joules para adulto. Modo de crianças. Se eu botar criança e bebê, ele vem para 50 joules. Ok? Então aqui a pá vai ficar no tórax do paciente e aí ele vai pedir para habilitar a carga e ele para se afastar habilitar ou afastar e chocar, tá? Então você já pode deixar às vezes a carga selecionada, né? Nesse caso vai estar dando que o botão está inativo porque a gente não tem a pá descartável. E aí ele vai habilitar esse choque aqui. Então esse choque só vamos utilizar em DEA. O choque daqui de cima é para essa pá. Ok? E aqui a gente tem um botão de desligado, onde a gente deixa ele em stand-by, que é um equipamento onde ele vai ter que ficar o maior tempo possível carregando. Na hora que eu precisar, que ele é um suporte à vida, eu desconecto ele da tomada e eu tenho uma autonomia grande de 200 choques, né, em carga máxima, ou eu tenho mais 50 choques e 2 horas de monitorização, ou eu tenho mais estimulação de 1h30, mais 20 choques. Então ele tem uma autonomia muito grande. Então é sempre importante ele estar na carga, ele ter autonomia de 100% para me ter uma dinâmica boa de trabalho.